Muito bem, Diga aqui mais uma vez com você e hoje nessa aula eu quero te falar como é que você pode criar uma carta de venda para vender processos de coach usando a Febracis como exemplo. Hoje a gente vai bater um papo sobre como você pode construir uma carta de venda para você vender o seu processo de coach todos os dias. E aí eu vou te falar logo agora quais são as nossas metas para essa aula de hoje, para esse nosso bate-papo, que é descobrir a estrutura de uma carta de venda, como transformar um texto simples em uma super carta de venda. Você vai aprender como é que você transforma qualquer mensagem em uma super carta de venda que as pessoas parem e prestem atenção no que você está falando. E a gente vai ver também como é que você encontra o bottom line de um produto ou serviço. Bottom line é um termo em inglês que é você encontrar o ponto-chave, o ponto principal no seu produto ou do serviço que você está vendendo. E eu vou te mostrar um dos principais problemas hoje que o coach está enfrentando. Você olha aqui para essa imagem, você vê essa biblioteca gigantesca, e aí o que está acontecendo é justamente isso. É muito conteúdo e pouquíssima orientação. Imagine que você entra numa biblioteca e vê aquele mundaréu de livro, aquele monte de coisa. Você sabe que ele tem conteúdo transformador que pode mudar a sua vida, mas você não sabe qual é o livro que você precisa ler, qual é o conteúdo que você precisa ter, qual é o caminho, qual é a estratégia exata que você precisa fazer agora. Você faz essa estratégia agora, depois você vai, faz outra, faz outra, faz outra. Só que aí você não consegue saber qual é a estratégia que você faz agora. É justamente isso que eu quero te passar. Você precisa de um mentor que pode te ajudar a dar o primeiro, o segundo e o terceiro passo. Para falar assim, ó, lê esse livro, faz isso, faz aquilo, escreve essa carta de venda para esse tipo de pessoa, escreve essa carta de venda para aquele tipo de pessoa. É justamente isso que o coach está precisando, de um mentor e não de muito conteúdo. O coach hoje ele está precisando de orientação, algo que ele possa pegar e replicar na sua estratégia de venda. E é justamente isso que eu vou bater um papo com você aqui hoje, nessa nossa aula aqui. E eu quero que você faça isso agora, tá? Quero que você faça exatamente isso, né? Se você quiser continuar. Primeiro, não fique tentando reinventar a roda. Isso é um grave problema que hoje acontece muito no mundo online, no mundo digital. As pessoas ficam tentando reinventar a roda e depois elas acabam que não saem do lugar. Elas ficam sempre presas e aí elas não conseguem avançar e dar o próximo passo. O segundo é não fique tentando fazer tudo sozinho. A maioria das pessoas, elas meio que tem medo de seguir, né, alguns passo a passo, dividir as suas ideias e ela tenta fazer tudo sozinho, não estão num grupo onde ela possa ser ajudada, e é justamente isso que eu falo para você fazer agora. Não tente fazer tudo sozinho. E o terceiro, escolha um mentor e seja obediente. Depois que eu comecei a fazer isso, eu comecei a ter resultados na minha carreira como marketing digital, especialistas em vender todos os dias, e é justamente isso que eu quero que você faça, coach. Escolha um mentor, seja quem for, e seja obediente o que ele fala. Não fique entrando em listas, a toda hora você vê um monte de curso, treinamento, você fica um monte de lista de e-mail, recebe um monte de e-book, e isso acaba que trava você. E é justamente isso que eu quero dizer para vocês, essas três fases. Não fique tentando reinventar a roda, não tente fazer tudo sozinho, e seja obediente a um simples mentor. Eu tenho o meu mentor de copyright e estratégia de venda do marketing digital. Como eu falei aqui, eu escolhi um mentor e estou sendo obediente a ele. Então, a próxima vez que eu for subir, o próximo passo que eu for dar na minha carreira, obviamente que eu vou escolher um outro mentor, mas para o mentor que eu tenho agora no mundo online, em estratégia de copyright e estratégia de venda, é isso exatamente o que ele fala, o que ele solicita, o que ele pede para ser feito, eu vou lá e executo. E recentemente eu voltei do grupo de Mastermind que eu participo e a velocidade de resultado por simplesmente seguir o mentor é impressionante. No momento que você tem justamente pessoas ao seu lado que estão fazendo a mesma coisa que você, como eu falei aqui no segundo tópico, e você é alinhado com o mentor, com uma pessoa que já passou por aquilo que você está fazendo agora, a velocidade de implementação é impressionante. Você pega e você aplica. E é justamente isso que eu estou passando para você aqui hoje. E eu vou te falar aqui o que exatamente a gente vai aprender hoje aqui nesse treinamento, nessa aula que eu estou falando para você, coach. É isso aqui, é você olhar para esses livros e eu vou te dizer, faz isso, lê esse, faz isso. Exatamente isso, lê esse livro, faça isso, execute essa campanha, escreva esse tipo de carta de venda. E é exatamente isso
o que eu vou te falar hoje aqui nesse treinamento. Vou te passar quais são os 3 pilares do modelo novo de gerar venda de processo de coach todos os dias. Vou te falar qual é o modelo que está funcionando hoje no mercado de vender coach, processo de coach todos os dias. Primeiro, você precisa ter a habilidade de escrever carta de venda, que nós chamamos de copy. O coach ele precisa entender a estrutura de como é realizado, como é criado uma carta de venda que as pessoas parem, prestem atenção e depois elas tomam uma ação. Se as pessoas não desejam, elas não compram. Exatamente isso. Se elas não prestam atenção, elas não compram. E é isso que eu vou passar para você aqui hoje. Você precisa dominar o segundo tópico. Você precisa dominar a estratégia de tráfego, pessoas novas vendo você todos os dias. E eu não estou dizendo tráfego no sentido de você criar diversos conteúdos, vídeos de dicas, 5 dicas, 3 dicas, nada disso. É tráfego que pessoas novas, engajadas com você, na proposta que você está passando para ela, que na outra ponta ela vai ter um passo a mais. Então, todas as vezes que você for criar tráfego, pessoas novas vendo você, assim você vai criar estratégias que depois as pessoas possam dar o próximo passo. É uma jornada que você precisa aprender a dominar. E o terceiro são campanhas de venda online. É justamente você dominar a primeira parte, a segunda parte, né, que é tráfego, e a primeira que é copy, e é justamente isso que você precisa fazer para criar as campanhas de vendas, que é o terceiro tópico, né? A terceira etapa para você conseguir subir de nível, para você conseguir ir para uma outra etapa que pouquíssimos coaches, e eu preciso alertar você, pouquíssimos coaches dominam essas 3 partes aqui, tudo bem? E vamos nos concentrar hoje, né, nessa aula somente para falar de copy. Eu justamente não tenho tempo, né? E precisaria aprofundar muito nessas parte 2, nessa parte 3, né, para falar para você, mas hoje, justamente, você dominando e você tendo habilidade de copy, já é um 50% praticamente, já é um grande avanço na sua carreira para você começar a vender processos de coach todo santo dia, tudo bem? E a primeira coisa, antes de escrever uma copy, você precisa se concentrar em oferta direta ou oferta indireta. Você precisa saber o que é realmente uma oferta direta e uma oferta indireta. Bom, oferta direta é oferecer o produto, ser uma peça de conteúdo, aquele momento, agora ou nunca. É justamente você entender que esse tipo de produto, esse tipo de serviço, você pode oferecer uma oferta direta. E o que seria isso? Geralmente, alguns produtos, alguns serviços, as pessoas precisam ser educadas para elas comprarem. Outros não, outros as pessoas já sabem que precisa e elas não precisam ser educadas. E é justamente isso que eu estou falando aqui para você, oferta direta. Necessariamente as pessoas não precisam ser educadas para um primeiro momento. É aquele momento do agora ou nunca. Por exemplo, se você é coach de emagrecimento, justamente as pessoas sabem que precisam emagrecer. Você só precisa dar um incentivo a mais para que as pessoas venham até você. Dentista, a mesma coisa, médico, as mesmas coisas. As pessoas já sabem que precisam daquilo, então é justamente isso que é uma oferta direta, tá? Bom, oferta direta é a criação de desejo para que você prepare as pessoas para depois elas compram de você. É basicamente você entregar para elas uma peça de conteúdo que depois essas peças de conteúdo vai virar uma venda. Ao mesmo tempo que você educa, você vende. E alguns produtos e serviços, as pessoas precisam ser educadas. Elas precisam saber que você é a melhor solução para ela. Outros produtos não. Então, basicamente, você precisa entender, quando você for construir a sua carta de venda, se a sua carta de venda é para uma oferta direta ou indireta. As pessoas precisam ser educadas ou elas não precisam ser educadas. É basicamente isso que você precisa parar, coach, e se concentrar agora. O meu produto, o meu serviço, o meu conhecimento, as pessoas precisam ser educadas ou não? Para um primeiro momento, você precisa analisar. Depois, com as campanhas de vendas, que nós não iremos falar nesse vídeo, mas campanhas de vendas, você vai tratar da oferta direta e oferta direta. Você vai fazer um mista. Então, você vai tratar de oferta direta em uma semana, oferta de indireta em outra semana, depois você vai tratar de uma oferta meio termo, e é basicamente isso que é feito dentro de campanhas online. Mas, como nós hoje vamos falar somente, né, não é o tópico dessa aula, mas a gente vai falar somente de copy, e é justamente aqui que você precisa se concentrar, tudo bem? E para você trabalhar uma oferta direta, você precisa dar incentivos para as pessoas. Então, com isso, você consegue avançar, você consegue entender
como é que você vai ofertar o seu serviço futuramente, tá? Então aqui eu peguei um case da Febracis como exemplo para mostrar para você, coach. Possivelmente você já conhece, eu peguei um exemplo famoso, onde todo mundo já conhece a Febracis, tá? E o primeiro passo, né, desse exemplo que eu peguei aqui é identificar se é uma oferta indireta ou indireta. Se a Febracis é uma oferta direta ou indireta. Exatamente isso que eu quero mostrar para você. Bom, o público, pensa só o seguinte, o público precisa ser educado para comprar. É aqui que você precisa se concentrar. O público da Febracis, ele precisa ser educado para comprar o processo. Ele precisa ser convencido que precisa dessa solução. Então, mais uma vez, você precisa se concentrar nessas duas únicas coisas aqui. O público precisa ser educado para comprar ou ele precisa ser convencido que precisa dessa solução. Tudo bem? Então, é aqui que você precisa se concentrar, tá? Bom, pensa só o seguinte, nessa situação, você vende um treinamento sobre gratidão. O que você acha? Uma oferta indireta ou indireta? Bom, nesse caso, as pessoas precisam ser educadas para comprar a sua solução, que é o seu produto. Então, basicamente aqui é uma oferta indireta. As pessoas não acordam pela manhã necessariamente pensando que precisam de um treinamento para gratidão. Mas, possivelmente, depois que ela conhece você, ela sabe como funciona o processo, você educou ela, ao mesmo tempo que você educa, você vende, você faz uma oferta indireta, é justamente aqui que elas começam a criar desejo para assim tomar a decisão de comprar o seu produto. O segundo case aqui é, você vende um programa de emagrecimento super rápido e saudável. Bom, nesse caso, o que você acha? As pessoas não precisam ser educadas, elas já sabem que precisam emagrecer. Naturalmente, as pessoas já sabem internamente que elas precisam emagrecer. Então, basicamente aqui é uma oferta direta. Basta você dar incentivo para que elas tomem a decisão para escolher você como a melhor solução para ela. Essa é a diferença. Você olhar para o cenário e entender se o seu produto ele se encaixa numa oferta indireta, no primeiro momento, ou numa oferta indireta. É assim que você vai começar a criar habilidade para desenvolver suas copies e suas cartas de venda, tudo bem? Então, seguindo o nosso exemplo, as pessoas procuram pela solução de formação em coaching integral sistêmico e caem nessa página aqui. Qual oferta que você acha que essa página precisa ter? Exatamente, as pessoas precisam de uma oferta indireta. Elas precisam ser educadas para depois elas tomarem uma decisão. É exatamente isso que as pessoas vão fazer. Bom, o objetivo dessa página é aumentar os pedidos para a formação. É isso que a Febracis ela traz. Ela precisa aumentar os pedidos para o processo, para o programa dela de formação de coaching integral sistêmico. A primeira coisa que você precisa fazer para gerar um resultado rápido é criando uma copy para vender o seu processo. Tudo bem? Então, aqui você precisa se concentrar. Para você criar resultados rápidos, você precisa desenvolver uma copy oficial para você vender o seu processo. Eu vou te apresentar agora a estrutura básica para você criar qualquer carta de venda que realmente venda e chame a atenção das pessoas. Tudo bem? É uma estrutura básica que você vai pegar como checklist depois que a gente encerrar essa aula e você vai poder replicar. É simples, porém você precisa tomar muitos cuidados quando você for escrever uma carta de venda, porque geralmente as pessoas não vão prestar atenção se você não seguir esse checklist que eu vou te mostrar agora, tá? Bom, antes você precisa definir uma meta. A sua carta de venda é para quê? São essas 6 partes que você precisa entender. A sua carta de venda, qual que é o objetivo dela? É que as pessoas cliquem no anúncio? Então você quer criar uma carta para que as pessoas cliquem no anúncio que você está fazendo, por exemplo, no Facebook? Bom, a segunda é cadastrar na sua lista de e-mail. Então você precisa que as pessoas entrem na sua base de e-mail. Então essa é a meta que você vai desenhar a sua carta de venda. Tudo bem? A terceira é, você quer que ela clique no seu e-mail. Então você envia um e-mail para ela e dentro do e-mail você quer que ela clique. Então você vai fazer com que as pessoas cliquem no e-mail. Então é uma carta de venda diferente. O quarto é preencher o seu formulário. É também uma das metas que você quer que as pessoas façam. O quinto é ligar por um número específico. Então aqui você tem um número lá no seu site e você quer fazer com que as pessoas liguem para você. Tudo bem? Então eu vou voltar aqui no quarto, só para você entender que preencher o formulário é a sua página de venda ter um formulário para as pessoas preencherem e depois elas entrarem em contato com você. Então a sua carta vai ser desenhada justamente
para que elas possam preencher o formulário para depois entrar em contato com você. Tudo bem? Isso as pessoas usam mais para o processo de aplicação de produtos, tá? E o sexto é comprar direto passando o cartão. Então você faz uma oferta direta para que as pessoas leem e logo em seguida elas tomam a ação de passar o cartão delas e comprar o seu produto. Tudo bem? Então a gente vai se concentrar aqui somente no quarto para que as pessoas possam preencher o formulário solicitando o pedido de atendimento seu. Tudo bem? Então voltando aqui para a página da Febracis, a gente vai escrever uma nova carta de venda justamente com esse tópico aqui. Justamente esse tópico que tem aqui na Febracis, essa página de coaching integral sistêmico, e eu vou reestruturar somente usando o que já tem lá. Peço que o pessoal da Febracis não fique bravo comigo, é só uma sugestão que eu estou fazendo, uma nova carta de venda. E eu peguei como exemplo e eu vou reestruturar somente o que já tem lá, tudo que já tem lá, eu vou reescrever com base no template que eu vou passar para vocês, tá? Então, a estrutura base para você construir sua primeira carta de venda é a seguinte. A primeira, ela precisa ter uma promessa forte, a promessa que chame a atenção das pessoas e que as pessoas parem tudo que elas estão fazendo e prestem atenção no que você está falando, tudo bem? A segunda, você precisa eliminar os mitos, os famosos mitos que as pessoas têm, tudo bem? E a gente vai eliminar isso, eu vou passar para você exatamente como é feito isso, tudo bem? Então, terceiro, a gente vai falar do grande problema, quais são os grandes problemas que o seu público tem hoje, a realidade atual dele hoje. Então, assim que você descobrir qual é o grande problema da realidade atual do seu público, você vai criar uma jornada para levar ele para uma jornada futura, que é a jornada que você quer que ele faça, tudo bem? Então, a quarta é a causa. Então, quais são as causas que estão gerando aquele problema que você apresentou? Então a quinta, a gente vai fazer uma oferta detalhada do produto ou serviço. Você vai aprender como é que se faz uma grande oferta, uma oferta que vende, tá? Porque não adianta nada você se concentrar no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto tópico e no quinto, que é a oferta, que é um dos pontos mais importantes, você não tiver força nele. Então a sua carta ela vai ficar irrelevante, ela vai ficar fraca, tá? E o sexto é incentivo. Quais são os incentivos que as pessoas vão receber para comprar o seu produto hoje, nesse momento? Eu vou passar para você exatamente qual é a fórmula, qual é o método que eu utilizo para escrever rapidamente as minhas cartas, tá? Então, olhei para esse template aqui, olhei para essa página da Febracis e eu reestruturei todos os tópicos da Febracis, tá? E, antes de mais nada, você precisa encontrar lá no começo da aula que eu falei o que é o Bar Online. Quais são os pontos chaves, os pontos principais. Então, olhando para essa carta aqui, já está pronta, que me ajudou, eu olhei quais são os diferenciais do curso. O que ela faz e o que os concorrentes estão fazendo. Quais são os diferenciais que coloca a Febracis em um patamar diferente dos outros concorrentes. Tá? Então é isso aqui que você precisa identificar. Olhando para o seu produto, para o seu serviço, o que você faz de diferente que o mercado está fazendo. Isso é questão de posicionamento, que também não é um tópico dessa aula, mas é algo que você precisa se concentrar toda vez que você for criar um produto, um serviço, e entregar seu conhecimento para as pessoas, tá bom? Você precisa encontrar o termo que é chamado Bar Online, que é os pontos chaves, tá? Então a gente vai começar aqui. Eu criei a primeira promessa, eu criei duas opções de promessas aqui, tudo bem? Então a primeira opção é como eliminar os medos do sucesso usando a ferramenta de formação em coaching integral sistêmico. E a segunda é como duplicar as chances de ter sucesso usando as ferramentas de formação em coaching integral sistêmico. Então, justamente, eu olhei para essa primeira linha aqui em cima, que ele fala formação em coaching integral sistêmico, um treinamento completo para quem busca as ferramentas ideais para uma carreira de alta performance. E é justamente nessa promessa dele aqui, eu reestruturei essa promessa com essas seguintes opções que eu acabei de falar para você. Então a segunda eu acho que ficou a melhor, né? Que é como duplicar as chances de ter sucesso usando as ferramentas de formação em coaching integral sistêmico. Tudo bem? Então aqui a promessa ela precisa ser forte, ela precisa ser uma promessa que chame, que prende a atenção das pessoas e que as pessoas parem e prestem atenção em tudo que você está dizendo, tá? Então continuando aqui com a super promessa, eu coloquei: tenha o roteiro definitivo em suas mãos do passo a passo de como realmente realizar suas metas e objetivos sem fracassar, como das últimas vezes. Essa é a sua chance de ter um acompanhamento personalizado e exclusivo do começo ao fim da criação
e desenvolvimento de uma nova carreira como coach ou aplicação do método para a sua vida e carreira atual. Tudo feito por profissionais certificados internacionalmente pela Universidade América da Flórida Christian University, especialistas em duplicar a alta performance e assim mudar de vida em pouquíssimo tempo. Então, mais uma vez, eu peguei mais esse ponto aqui que ele fala, resumidamente do lado direito aqui, o que ele fala, né? A formação em Febracis é um programa completo com técnicas e ferramentas voltadas para quem busca excelência na realização de metas e objetivos. O único curso de formação do Brasil a conceder um certificado internacional emitido pela Universidade América, a Florida Christian University. Então eu peguei exatamente aquele ponto ali e refiz sobre a super promessa. Então exatamente aquele ponto eu reestruturei, coloquei copy, coloquei persuasão, coloquei estrutura de super promessa para justamente prender a atenção das pessoas, fazer com que as pessoas parem e comecem a ler a sua carta ou assistir seu vídeo, tudo bem? Então, o segundo passo é eliminar os mitos. Então, eu peguei esses mitos aqui, mais uma vez, não sei se é o que a Febracis acredita, mas eu coloquei como base, tá? Então, vamos aqui. É comum pensar que as pessoas com maior sucesso em sua carreira, seja como coach ou não, são pessoas que leram centenas e mais centenas de livros ou estudaram dezenas e dezenas e participaram de muitas palestras. E talvez você deve estar se perguntando agora, o conhecimento não é a base do sucesso? Sim, não estou dizendo que isso não seja importante para uma alta performance e sucesso na carreira, mas conhecimento desorganizado gera uma alta taxa de travamento na sua vida e carreira. Afinal, o que adianta ter centenas de informações se depois você não sabe exatamente como aplicar todas elas? Ou fazer uma formação que depois não se preocupa com o resultado do coach. Então aqui eu eliminei o mito do seguinte, as pessoas não precisam estudar muito? Sim, precisam, mas não é somente isso, elas precisam de um acompanhamento, elas precisam de uma pessoa que mostre a ela qual é realmente o caminho que ela precisa seguir. Então eu eliminei os mitos de, você precisa estudar, você precisa se dedicar, não é somente isso que vai levar ela para o sucesso. E ao final, até falei sobre escolas que não acompanham o coach, não se preocupam com o resultado, e a Febracis, ela se preocupa com o resultado do coach, depois da formação. Tá? Então aqui foi um dos elementos que eu usei para eliminar o mito. Então novamente eu peguei esse pedaço especificamente aqui, que você está vendo, e utilizei ele nessa forma aqui, tá? Eliminando os mitos, tudo bem? Então a terceira parte a gente vai falar do grande problema. Qual que é o grande problema? A verdade é que existe uma alta taxa de travamento durante a jornada do ser humano como profissional. Porém, boa parte deles param e não continuam procurando por soluções, enquanto a outra parte continua procurando por soluções de como ter uma vida extraordinária que possa se ajudar e ajudar as outras pessoas. Mas o grande problema é que muitos estão procurando anos após anos, dias e noite, a verdadeira solução de como conseguir ter uma jornada pessoal e profissional de sucesso, mas ainda não conseguiram. Então, qual é o problema atual das pessoas? O que as pessoas estão sofrendo hoje? Então, entendendo esse problema, eu levei ela para uma jornada. Eu agravei o problema, justamente, se você não consegue subir, você trava por causa disso, disso, disso e disso. Então, você percebe que a carta de venda começa a ganhar um corpo, começa a ganhar uma estrutura que as pessoas começam a ler e as pessoas começam a prestar mais atenção, porque elas começam a também se identificar que ela está passando por aquele problema, tá? E logo em seguida vem as causas. Quais são as reais causas desse problema aqui em cima? É sempre necessário você, coach, colocar qual é a causa que leva as pessoas a enfrentar esse problema, tá? Então a causa que eu coloquei foi essa. E talvez as principais causas que essas mesmas pessoas não conseguem alcançar uma jornada extraordinária e de sucesso é a falta de um mentor, ou seja, um guia para encurtar o caminho e dizer o que exatamente deve ser feito para conseguir viver a vida que sempre sonhou. Mas será que somente algumas pessoas nasceram com o dom de transformar a vida através do coaching integral sistêmico? Não. É possível se tornar um coach de sucesso e fazer algo que poucos sabem fazer. Então aqui eu começo a levar as pessoas, você precisa de um mentor, você precisa de alguém para te ajudar. E eu começo a falar para ela o seguinte, que isso não é um dom, você pode aprender, tudo bem? Então aqui são as principais causas. Mais uma vez, não sei se isso é o que a Febracis acredita, mas é o que eu coloquei aqui para fazer sentido ao contexto aqui no geral.
Então aqui nós chegamos na parte da oferta detalhada, é onde você precisa prestar muita atenção, que é onde você realmente vai vender o seu produto. Se as pessoas aceitaram o que você falou na causa, no grande problema e eliminando os mitos e na promessa, praticamente 50% do seu produto já está sendo vendido. Então eu peguei aqui o que a Febracis utiliza nessa página, tá? Coloquei alguns tópicos que ela utiliza aqui, a promessa dela, como que é feito o processo, o que as pessoas levam ao fazer o processo com ela, e reescrevi aqui na oferta detalhada. Então vou falar para você o que eu coloquei agora, tudo bem? Então vamos lá. Coloquei como ser um especialista certificado internacionalmente em ferramenta de formação coach integral sistêmico. Aqui na Febracis nós temos a formação coach integral sistêmico que dará a você o acompanhamento personalizado de como duplicar a segurança e conduzir com excelência sessões de coach e palestra na área. Então, além disso, você será preparado exclusivamente também para desenvolver as habilidades de realização de projetos mais rapidamente, gestão do seu foco, que pode ser usado em momentos difíceis de tomadas de decisões. Visto que poucas pessoas hoje no mercado têm essas habilidades, cada vez será mais valioso o profissional que realmente estiver sério em adquirir essas peças-chave de crescimento. Então é exatamente isso que nós iremos te ensinar na formação Coach Integral Sistêmico. Então aqui eu peguei o que eles utilizaram e reescrevi totalmente estruturado. Apresentei os benefícios que ele vai ter ao fazer a formação com a Febracis. E exatamente essa parte aqui que eu coloquei, tudo bem? Então aqui eu vou dizer, né, nessa parte quais são os maiores benefícios de se fazer a formação com a Febracis. Eu recriei para mostrar para você, tudo bem, coach? Então, vamos lá. Veja algumas vantagens da formação certificada internacionalmente pela Universe, América da Flórida Christian Universe. Primeiro, maior carga horária do Brasil com exatamente 268 horas quando o assunto é formação em coach integral sistêmico. Segundo, uma avalanche de mais de 8.000 coaches já formados estão ajudando milhares de pessoas com um processo replicável criado pela Febracis e o próximo pode ser você. O terceiro, a formação de coach integral sistêmico mais perto de você, seja dentro do Brasil ou com algumas ministradas no exterior. Então aqui eu coloquei para ele quais são os reais benefícios que ele vai ter. O primeiro benefício é justamente a quantidade de horas que a Febracis ela faz, né, que ela tem no processo. A segunda é que mais de 8.000 pessoas já passaram por lá, então quer dizer que eles têm autoridade para falar, para ensinar as pessoas. E a terceira é que basicamente eles estão em qualquer lugar, seja fora ou dentro do país do Brasil. Tudo bem? Então aqui eu detalhei mais ainda quais são os benefícios dessa oferta detalhada, tá? Então aqui, vamos continuar. O quarto benefício é a plataforma exclusiva com o sistema de coach da Febracis. Para facilitar sua atuação como coach, você terá a ferramenta facilitadora de gerar uma excelência com o seu cliente durante o processo. O quinto, você terá a liberdade de ministrar palestras exclusivas da Febracis, sem custo algum e ainda criando uma ótima oportunidade de promover e ser reconhecido para centenas de novas pessoas. Mais uma vez, eu peguei aqui que a Febracis tem uma ferramenta exclusiva para quem é coach, né, e faz o processo, pratica o processo. Ela entrega o coach, eu acho que tem um custo, não coloquei, mas possivelmente eu acho que tenha. E o quinto é justamente isso, a Febracis ela auxilia na questão de palestras, ela promove você justamente para que você possa ser mais reconhecido pelas pessoas. Então esses aqui são os reais benefícios de você fazer a formação com a Febracis. Justamente peguei daquela página e repliquei aqui, dando um corpo maior para a oferta detalhada, tá? Então continuando, como funciona o nosso programa? A formação de coach integral sistêmico está dividida por carga horária. E por quê? Visto que a maioria das pessoas só se concentram mais em algo quando ela percebe que realmente está tendo progresso usando o tempo ao seu lado, então por isso dividimos a formação coach integral sistêmico em carga horária. Mais uma vez, quebrei uma objeção, Mato, mas por que vocês se consideram a escola que tem maior número de aulas possível? Possivelmente seria uma objeção que as pessoas tenham. Então aqui eu já elimino essa objeção porque a Febracis separa por carga horária, tudo bem? Então, continuando, aqui é a parte fundamental que as pessoas prestam mais atenção numa oferta. É o que ela vai levar.
ela vai levar isso, isso, isso e isso. Então eu coloquei aqui justamente o que a Febracis oferece lá, tá? Então eu coloquei 100 horas de curso presencial e intenso, onde será dividido por 2 módulos. Cada módulo tem duração de 4 dias, de profunda imersão em conteúdos inovadores. Você irá ter na prática o acompanhamento dos especialistas e praticar muito as ferramentas e exercícios essenciais e profundos para as sessões de coaching, e tudo isso será totalizado em 8 dias. Então aqui é o que ela vai levar, uma das primeiras coisas que ela vai levar, fechando a formação hoje, tá? Então o segundo é 16 horas de encontro online exclusivo após encerrar os 2 módulos presenciais. Você terá mais de 8 encontros totalmente online ministrado pelos trainers formados pela própria Febracis. Essa é a chance de esclarecer as dúvidas que você tiver com os especialistas trainers por meio do acompanhamento online. Então aqui é o segundo benefício que ela vai levar ao fechar hoje o processo, ao fechar hoje a formação, no caso, né, com a Febracis. Tudo bem? Isso aqui é muito importante você detalhar bem. E uma dica que eu dou: quanto maior o preço do seu produto, mais detalhes você precisa dar nesta hora aqui. Você precisa se concentrar mais. Quanto menor for, você não precisa detalhar tanto, tá? Você não precisa se esforçar tanto. Mas quanto maior o ticket, maior o valor que você cobra, é aqui que você precisa se concentrar. Você dá mais detalhes, você explicar exatamente como é que vai funcionar o seu produto, tá bom? Então, continuando, terá 80 horas de atividades complementares para reforçar o aprendizado presencial. Iremos acompanhar de perto a sua evolução com as atividades complementares que a formação Coach Integral Sistêmico irá fornecer. Fique tranquilo, essas atividades é bem simples e de serem aplicadas. Iremos ajudar no que for preciso. Mais uma vez, ela detalhando, eu detalhei um pouco mais, porque o ticket da Febracis teoricamente é alto, então precisa ter um detalhe maior, tá? Então partindo para o outro tópico, 72 horas de ajuda na implementação da parte prática da formação. Dentro da Febracis iremos guiar você para conseguir executar com segurança as suas atividades de pro bono. O termo pro bono é usado para os coaches que estão no início da sua jornada, adquirindo experiência e ainda não cobram pelo processo de coaching. Então aqui ela se concentrou justamente no problema que as pessoas mais têm dificuldade, né? Então ela eliminou uma objeção e entregou a solução para as pessoas, que as pessoas não sabem como é que ela se sente segura para realizar um pro bono. Então, continuando aqui na nossa oferta detalhada, se você deseja aplicar a formação Coach Integral Sistêmico em sua própria vida, separamos com exclusividade alguns módulos para você. Veja os detalhes: módulo de Mindfulness, módulo de Auto Coach, módulo de Lean Coach. Então aqui é mais uma vez ela ajudando as pessoas que justamente propriamente querem trabalhar consigo mesmo o coaching integral sistêmico. Exatamente isso que está lá no site da Febracis. Eu só repliquei e coloquei numa estrutura que eu havia apresentado para você lá no início, uma estrutura padrão, base, para você construir uma carta de venda, tá? E aqui vem a parte dos incentivos. Terminando a oferta detalhada, nós vamos entrar nos incentivos. É aqui que as pessoas, né, elas têm 70%, 80% de tomada de decisão, mas quando ela vê o incentivo, é basicamente onde ela confirma, né, o 100% de escolher você com a melhor solução, tá? Então vamos lá. Esses são os incentivos que preparamos exclusivos para você. Tomar a decisão agora de fazer parte da formação Coach Integral Sistêmico, certificada internacionalmente pela University American da Flórida, é exatamente isso que você irá levar agora. Primeiro, o bônus de análise de perfil comportamental. Então, aqui a Febracis entrega o método CIS e explica o porquê o método CIS funciona. Então, exatamente esse é o primeiro bônus. O segundo é o bônus internacional de neurociência, né? Então, também um método que eles desenvolveram, que eles trouxeram da Flórida, da Universidade da Flórida. E é justamente isso que pode ser de incentivo para as pessoas. Isso pode ajudar as pessoas a tomarem a decisão, tá? Então, aqui eu detalhei, também não vou ler, mas, basicamente, como eu disse, quanto maior o detalhe, maior o poder de tomada de decisão que as pessoas vão ter. Tudo bem? Esses são os incentivos que você pode entregar para as pessoas. As pessoas costumam funcionar por duas coisas: emoção e incentivo. Então, toda vez que você entregar incentivo para as pessoas, alinhado com a emoção, é onde você consegue efetivamente vender o seu produto, tá? Então, depois
você vai partir para a chamada de ação, é a última parte, tá? E aí eu coloquei, como conseguir uma das vagas? Para conseguir uma das vagas em nossa formação de coach integral sistêmico, você precisa seguir os seguintes passos. Isso aqui é extremamente importante. Extremamente importante, tá parecendo até clichê eu dizer isso, mas você precisa fazer isso aqui. Por quê? Por mais que seja comum, as pessoas basicamente elas não fazem, tá? Se você não guiar as pessoas para onde você quer que elas não vão. Tudo bem? Então aqui você precisa dar um passo a passo para ela. Então o primeiro passo, o que é que você vai fazer, né? No caso eu coloquei da Febracis, solicitar o nosso atendimento clicando no botão. Segundo passo, você vai preencher o nosso breve formulário. O terceiro, você irá receber uma ligação dos nossos consultores. No quarto, nós iremos apresentar a informação completa e tirar suas dúvidas. E no quinto, você poderá dar início à formação caso seja aprovado. Então eu coloquei poderá, porque não é 100%, que é certeza, se ela não for aprovado. Acredito que seja dessa forma. E o sexto, depois que você for aprovado, nós iremos enviar um link para efetuar o pagamento da formação. Então, se concentra nessa parte aqui também. Não deixa passar, por mais que seja comum, como eu havia falado, não deixa passar essa parte em branco, tá? Depois, eu coloquei também, né, quais são os benefícios, voltei a alertar para ela, tá? Então essa é a sua grande oportunidade de se tornar um coach certificado internacionalmente pela única instituição licenciada de todo o Brasil. Então aqui eu já dei um benefício para ela e automaticamente já criei autoridade. Coloquei a autoridade novamente em xeque, tá? E aqui você pode colocar também, se for um produto de alto valor, perguntas frequentes, ou também você pode colocar um breve resumo da sua carta de venda. Algumas pessoas, elas costumam ser pessoas scanner, a gente chama, né? Ela bate o olho na sua carta de venda e ela vai para o final da página. Ela vê só os tópicos importantes e depois ela vai para o final, né? Ou tem pessoas que basicamente elas vão direto para o final da sua carta de venda. Elas não leem e vão para o final. Então aqui você precisa, se for um produto de alto valor, é interessante você ter perguntas frequentes, que aqui você também costuma eliminar objeções e depois você faça um breve resumo da sua carta de venda, tá? Aqui você pega todos os tipos de pessoas. Pessoas que leem tudo a sua carta de venda, pessoas que gostam de ler realmente, as pessoas scanner, que vão ver só os pontos chaves, e as pessoas que vão direto para o final. Então essa é a estrutura básica que você pode pegar e replicar hoje para você construir sua carta de venda, coach. Exatamente dessa forma aqui que eu começo qualquer carta de venda. É exatamente isso que eu faço para meus clientes. Exatamente dessa forma aqui que você pode pegar esse template aqui e replicar. Tudo bem? Então, mais uma vez, essa é a estrutura base, né, para se construir qualquer carta de venda, seja para vender produto físico, serviço ou mesmo digital, tá? Então essa é a estrutura base que você pode pegar. Bom, agora que você entendeu como escrever uma copy que realmente gere venda todos os dias, deixa eu te falar agora sobre como eu posso te ajudar pessoalmente a escrever cartas de vendas para campanhas de vendas online. Vou te mostrar na prática como você pode ter clientes pagantes como coach todos os dias e ainda ter uma agenda lucrativa. Com a minha mentoria Ajuda Coach Ter Lucro, você terá acesso aos bastidores de como eu mesmo crio diversas cartas de vendas rapidamente e que gera venda todos os dias. Vou te mostrar o mesmo processo que os coaches americanos estão usando para fechar processo todos os dias nos Estados Unidos. De verdade, você terá acesso a estratégias e conhecimentos que pouquíssimos coaches hoje no Brasil estão tendo acesso. E os coaches, com esse conhecimento avançado nas suas mãos, estão lucrando com o seu negócio todos os meses e fugindo do trauma da sua agenda cheia de buraco. O que você vai aprender? O que eu vou passar para você dentro dessa mentoria Ajuda Coach Ter Lucro? A gente vai seguir um passo a passo. O primeiro passo, eu vou ajudar você a criar um novo posicionamento dentro da sua categoria. Então, basicamente, eu vou passar para você qual que é a real estratégia, como é que você se diferencia das pessoas que já existem no mercado, ou mesmo que já estão na sua categoria, ou como você cria uma nova categoria para você atuar. Então, é exatamente esse ponto aqui, o primeiro de todos, que a gente vai se concentrar em trazer para você um novo posicionamento. A questão de posicionamento é muito importante você ter, porque é assim que as pessoas vão enxergar você, é assim que você finca na mente das pessoas a sua mensagem, o seu produto, o seu conhecimento e também o seu serviço, tá? Então, o segundo passo que a gente vai se concentrar é como criar várias cartas de vendas com ganchos
do seu posicionamento. Então, uma vez que a gente já criou o seu posicionamento, definiu qual é o seu posicionamento dentro de uma categoria específica, a gente vai criar diversas cartas de vendas, tudo bem? Então, você vai aprender qual que é a real habilidade, os bastidores de criar cartas de vendas poderosas que gerem vendas todos os dias para você. Então, no terceiro passo, eu vou ajudar você como é que você cria campanha de venda online. Então, basicamente, você vai aprender como é que cria um processo replicável para você vender todos os dias o seu conhecimento com campanha de vendas online. É exatamente o modelo americano, o modelo que os coaches americanos estão usando e realmente estão gerando lucro para ele todos os dias. Poucas pessoas hoje no Brasil, poucos coaches têm acesso a esse modelo de campanha de venda online. Então é exatamente isso aqui que eu vou passar para você na mentoria. Então no quarto passo eu vou ajudar você a criar e-book para que depois você possa vender o seu processo. Justamente o e-book ele vai entrar numa estratégia de campanha de venda online e é necessário para que a gente gere pessoas vendo você todos os dias. Então é uma estrutura correta, eu vou apresentar para você qual é a real estrutura, qual que é o modelo correto de se criar e-book, PDF, checklist, para que as pessoas avancem no processo, para que as pessoas possam dar o próximo passo assim que elas baixarem, assim que elas lerem um e-book. Então, esses são os 4 passos que nós iremos, nos concentrar, tá? Então, quais são os grandes benefícios de ter habilidade em executar esses passos hoje como coach? Bom, você terá conhecimento que poucos coaches hoje no Brasil estão tendo acesso. Isso irá te colocar a quilômetros à frente deles. Então, exatamente, pouquíssimos coaches hoje no Brasil, exatamente nessa data que eu estou gravando esse vídeo, têm acesso a esses conhecimentos avançados. Eu vou passar para você quais são eles, tudo bem? Então, o segundo benefício é, sua agenda não terá mais o famoso buraco, sem previsão para preenchê-lo. Muitos coaches, eles têm problema com a agenda, porque ele olha para a agenda e vê a agenda cheia de buraco e não sabe o que fazer. E é justamente isso que eu vou ajudar você, a não ter mais a sua agenda cheia de buraco, tá? O terceiro grande benefício, você terá um mentor acompanhando os seus passos para te dizer qual é o caminho e o melhor para se seguir em determinada ocasião. É justamente o que eu falei lá no início. Uma vez que você tem um mentor para te dizer, faz isso, faz isso, faz isso, esse processo aqui é validado, esse processo é replicável, esse processo vai funcionar para o seu modelo, é exatamente aqui que a gente vai se concentrar, tá? E o quarto benefício é, você irá se tornar um especialista em gerar lucro para o seu negócio todos os dias. A sua agenda irá ser lucrativa todos os meses. Então é exatamente nesse ponto aqui que nós também iremos nos concentrar, gerar lucro para o seu negócio como coach, tá? E assim, consequentemente, você vai ter a sua agenda lucrativa todos os meses, tá? E acredite, o preço não será nenhum problema. Você terá acesso às minhas cartas de vendas que já geraram muitos processos e lucro para os coaches. Então, para concorrer a uma das vagas da mentoria Ajuda Coach ter lucro, você irá seguir os exatos passos, esses seguintes passos aqui. Primeiro, você vai clicar no botão dessa página. Segundo, você vai preencher a sua aplicação. No terceiro, uma pessoa da nossa equipe vai entrar em contato com você, tudo bem? E no quarto, se você for aprovado efetivamente, a gente vai enviar para você um link para você estar efetuando o pagamento, tá? E no quinto, após ser aprovado o pagamento, nós enviaremos o link para você, enfim, agendar a nossa mentoria. Então, são esses exatos passos que você precisa seguir para participar da mentoria Ajuda Coach ter lucro. Serão 2 encontros online de 120 minutos cada um. Mas fique tranquilo, que pode passar um pouquinho o nosso tempo de mentoria. O mais importante é ajudar você a destravar no mundo online e aplicar a nova realidade de venda de processos de coaching. Então, preencha sua aplicação agora, clicando no botão logo abaixo. De verdade, como eu falei, o valor não iria ser nenhum obstáculo para ninguém. Hoje a média de se ter uma primeira formação em coaching é de R$ 3.500 a R$ 8.000 na média, tudo bem? Então pode ser um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, mas dependendo da escola, da formação que você está fazendo, fica nesse valor de R$ 3.000 a R$ 8.000, tá? E possivelmente você não se formou para vender o processo, e sim para transformar a vida das outras pessoas. E foi por isso que nós aqui nos concentramos em ajudar o coach a vender o seu processo todos os dias. Então aqui você não se concentrou em quais ferramentas utilizar, qual a estratégia de marketing, o que você precisa fazer, como escrever copy, como criar campanha de venda. Nada disso você aprendeu no processo. E é exatamente isso que nós iremos passar para você. Tudo bem? Então você não precisa ser um expert em marketing digital. E nem é preciso
para vender, mas você precisa conhecer os bastidores da nova realidade de vender processo de coaching. E é exatamente nesse ponto que nós nos concentramos aqui. Você irá colocar em prática a sua formação toda e ainda ser remunerado por isso todos os dias por novos clientes. Então, para fazer parte do grupo de coaches que estão vendendo o seu conhecimento todos os dias, o valor será de apenas R$500. Parece mentira, mas é verdade, o valor que eu estou te apresentando agora. Preciso te alertar que se eu demorar muito para subir esse vídeo, o valor pode alterar. E quando você clicar e o valor estiver R$500, aplica para a mentoria. Mas se estiver com preço de R$ 997, aplique também, que ainda assim está muito barato. Então, é isso. Clica no botão agora, preencha a sua aplicação, que a gente está esperando você aqui desse lado aqui. Tudo bem? Espero ajudar você em ter a sua agenda lucrativa como coach todos os dias e mostrar os bastidores da nova realidade de vender processo de coach todos os dias com estratégias vindas diretamente dos Estados Unidos. Então é isso, preencha sua aplicação e estou te esperando agora. Clique no botão, preencha sua aplicação que a gente se vê na nossa mentoria. Até mais.